Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos Lustosa, do curso de Gastronomia do Instituto Federal do Piauí, Teresina, Zona Sul. E hoje nós vamos receber o Victor Mendes, que ele é um dos proprietários do restaurante Serras de Frida. E como nós estamos aqui nas disciplinas de cozinha internacional e cozinha das Américas, eu queria trazer para vocês a experiência de uma pessoa que trabalha com esse tipo de gastronomia aqui dentro do mercado de Teresina, né? Então, Vitor, seja muito bem-vindo aqui a esse bate-papo e muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Tá ok, obrigado. Eu Vitor, que agradeço o convite. eu queria começar pedindo para você explicar como é que você iniciou o restaurante, né, o Serra de Frida, e e quando foi que ele surgiu. Inicialmente, a gente planejou, no caso a gente, eu e minha namorada, minha atual noiva, namorada, no caso na época, a gente planejou e no início de 2019 a gente planejou colocar um bar barra restaurante aqui em Teresina. E aí nesse meio tempo a gente foi idealizando algo de culinária internacional. Já tinha em mente algo desse tipo, por conta da falta desse tipo de culinária aqui em Teresina. E aí, nesse meio tempo, a gente pensou na culinária mexicana, exatamente por ser uma culinária que a gente apreciava bastante e que a gente não via, pelo menos assim, a gente não conhecia na época até então, um bar ou restaurante aqui em Teresina que trouxesse esse tipo de comida. Como é E o nome aí, da tua noiva, Vitor? Sabrina. Sabrina, Sabrina né? Rodrigues, é. Certo. Aí a gente começou a planejar e foi reformulando. A gente pensou primeiro num bar, depois mudou para uma espécie de lanchonete mesmo. A gente já conhecia algumas outras dois empreendimentos no ramo que seguiam mais ou menos a linha de lanchonete mesmo. Tipo, seria um lanchonete mais ou menos no estilo do dogão, assim, que a gente não trabalharia com bebida alcoólica, mais ou menos desse tipo. Seria mais fast food e tal. Aí a gente foi reformulando, aí pensou na localização, até que a gente chegou no formato que a gente realmente iniciou, que é o formato que a gente é hoje, que seria mais ou menos um gastrobar. Que seria um restaurante focado muito na parte de bar, drinks também, e com música ao vivo e tal, para vida noturna mesmo. Mas Certo. aí isso foi em 2019, mais ou menos no meio do ano, foi quando a gente chegou nesse formato e nessa ideia, né, inicial. A gente planejou, começou as reformas e a gente abriu o bar no final de 2019, em dezembro. Aí, Mostrar aqui a localização, só sim, se situar, né? Aqui, deixa eu ver se tem alguma mais moderna, não tem, né? Que é a mais recente então, que tem, aqui mas fica fica, ali na Universitária, né? Perto daquele posto, perto aqui da universidade, né? Perto do balão da sim. universidade. Eu acho que no nosso Instagram que deve ter alguma foto da fachada, assim, mais atual. Porque isso aí é na época que. Acho que essa foto é na época que a gente nem tinha aberto nada ainda. Sim, aqui é a fachada. É o Serra de Frida, né? Antes aqui em Teresina, a gente já teve algumas experiências com restaurantes mexicanos, né? Eu não sei se você chegou aí, né? Tinha o El Pancho, né? Teve outro lá perto também no Carvalho da Homero, mas acabou que eles também não tiveram uma vida longa, né? Sim, no caso, nessa época que a gente decidiu abrir, não estava tendo nenhum, se eu não me engano. Eu até Sim, procurei bastante tal. Eu acho que, se eu não me engano, tinha um trailer que vendia tacos, alguma coisa do tipo. sim. E estava sem nenhum. Durante o nosso processo de abertura, a gente estava montando o restaurante e tal, abriu o El Pancho, que depois virou Los Mex, se eu não me engano, Sim, que era ali na Homero mesmo, onde você disse. Eu acho que ele abriu meados de agosto para setembro,
tipo 3 meses antes da gente abrir, em dezembro. Aí a gente foi lá, conheceu também e tal. Mas ele durou pouco tempo. Eu acho que durante a pandemia, no início da pandemia, logo depois que a gente abriu, a gente abriu em dezembro, a gente começou o lockdown aqui em Teresina em março, comecinho de março. Então, acho que por volta desse período aí, com uns 6 meses de funcionamento, eles vieram a fechar. Então, a gente ficou basicamente sozinho de novo nesse ramo. Certo. Vitor, e vocês são jovens, né? Tanto você quanto a sua noiva, acredito. Como é o primeiro empreendimento de vocês? Ou vocês já tinham trabalhado nesse ramo de Não, gastronomia? não. Não, ela é advogada, e eu era estudante, então até então eu era estudante de engenharia elétrica da UFP. Não tinha nada a ver com o ramo da culinária ou, ou coisa do tipo. Eu sempre gostei muito de cozinhar, gostava de fazer alguns drinks, algumas coisas, mas sempre como hobby. Nunca cheguei a estudar a fundo mesmo, nada acadêmico não. Sempre estudos mesmo por hobby. E a decisão de empreender foi mais pela vontade mesmo de gostar do ramo em si, né? Assim, Sim, não foi sim. algo. A gente pensou bastante sobre isso por conta de a gente tinha um dinheiro sobrando e tal, e a gente pensou bastante nesse meio, fez algumas pesquisas, viu que se mostrava algo viável até então para a gente iniciar, e aí eu entrei de cabeça. A gente foi com tudo para poder empreender mesmo no ramo. A gente tinha pouca noção, na verdade. Até então a gente achava que tinha até mais, mas quando você vai entrando a fundo, você vai vendo que se você não tiver bastante conhecimento, você vai penar um pouco. E a gente, como todo mundo que empreende, assim, a gente, a gente luta bastante, assim, para aprender as coisas. Uhum. No caso, E você já tinha. Você que foi para a cozinha, quem iniciou comandando a cozinha lá? não, a gente fez a primeira montagem do cardápio. Em parceria com a minha prima, talvez vocês devam conhecer, que é a Lorena, que ela participou do MasterChef, a Lorena Daisy, Sim. que é a proprietária do Piancol hoje em dia. Uhum. E a gente iniciou o cardápio em conjunto. A gente foi bolando algumas ideias, algumas coisas, e o cardápio inclusive, era até bem diferente do que é hoje. Aí, se você quiser, a gente já pode passar para a parte do cardápio, Sim, que sim. inicialmente a gente tinha um cardápio bem enxuto, assim. A gente focou bastante na parte do bar e o cardápio seria algo como, vamos dizer assim, seriam poucas entradas e algumas opções de lanche. Tipo, só tinha na época umas 3, 4 entradas no máximo, que eram os Los Nachos, chili, guacamole e um prato chamado Pollos Hermanos, que era um prato de frango apimentado com batatas nas ervas finas no forno. E dois molhos, Mas, um molho de maracujá e um molho de fumaça. Um mas aí como molho. é que vocês chegaram nesse primeiro cardápio? Vocês fizeram pesquisa? Vocês já A tinham ido gente ao fez, a México? gente Como é que fez vocês... algumas. Não, a gente nunca. A gente só frequentou restaurantes mexicanos aqui no Brasil mesmo. Entendi. Em São Paulo, em São Luís e em Fortaleza. Mas a gente nunca tinha ido. Na verdade, até hoje, a gente nunca foi num restaurante mexicano no México mesmo. Uhum. Aí a gente chegou nesse cardápio. Era bem simples, era bem diferente do que é hoje. Hoje a gente tem um cardápio bem mais robusto, assim, não em tamanho, mas em referências mesmo, em ingredientes, bem mais mexicano nas receitas mesmo. Antes era
bem pouco, assim, vamos dizer assim. Era basicamente um burrito, mas tinha muito mais cara de Brasil do que de México, vamos dizer assim. Entendi. Vamos passar aqui para você comentar agora o cardápio? Pode sim. Então, na entrada aqui nós temos los nachos e o guacamole, né? É, é basicamente é o mesmo prato, só que os Los Nachos, eles seriam com seriam três porções de molhos, porque a gente vai apresentar o salsa, o guacamole e o sour cream. E já o guacamole é o mesmo prato acompanhando os nachos, que seriam as tortilhas chips de frita de milho, Sim, e, e a porção grande de guacamole. certo. Aí a salsa é o molho de tomate, né, no caso. A salsa é um molho de tomate com pimentão. E Certo. vários temperos. A gente coloca, a gente faz o molho com pimentões verdes, vermelho, amarelo, Uhum. tomate, um pouco de extrato de tomate e, e vários outros temperos, outros Certo. condimentos. Aí temos aqui o chili picante, o chili supreme, né? O Supreme. chili Como é que... picante, o chili picante é um guisado de feijão vermelho e leva bacon, carne moída e ele é feito antes, né? Ele é preparado antes e na hora ele só é finalizado e é com queijo gratinado em cima. E também acompanha os mesmos nachos, que são as Certo. tortilhas e chips. E o chili supreme é esse mesmo feijão, só que ele vai requeijão também misturado. E aí Uhum. ele dá um toque de cremosidade a mais por conta do requeijão. Certo. Tem as farritas e os nachos supreme, né? Sim, aí esses já vieram um pouco depois, que no caso a gente começou a fazer exatamente por isso. A gente sentiu que faltava não só mais o sabor do México, como a apresentação mexicana, entendeu? Aí Sim, a gente começou a entrar mais fundo, assim, não, vamos entrar de México mesmo, total. Aí a gente começou a bolar algumas coisas assim, que seriam pessoas sentir que tá comendo um prato realmente mexicano, algo bem diferente. sim. Aí a gente As pensou na farritas fajita. que são essas carnes refogadas, né? Bastante tradicionais, né, no México. Exato, exatamente. É uma carne refogada com bastante sabor, assim. Não é aquela carne que vai tipo sal e pimenta do reino, ela vai vários condimentos, vai páprica picante, os três tipos de pimentões, cebola roxa, alguns molhos lá que a gente usa. E aí ela acompanha guacamole e as tortilhas para você comer com as carnes dentro. Aí você monta uma espécie de taco junto com esse prato. Uhum. Aí os nachos supreme, né? Aí os Natos Supremes é assim, você quer provar a comida do Frida, basicamente você pede um Nato Supremo, porque nele vai os três molhos, vai nossos nachos, vai é, pimenta jalapeño, cebola roxa, vai queijo gratinado, chile, vai basicamente várias coisas no Nacho Supreme. Uma cama de nachos com os molhos por cima. E aí nesse prato você prova três molhos, o chile e os nossos ingredientes no prato só. Certo. Tem as quesadilhas, né? Que são bastante comuns no México mesmo, né? Esses pratos que você informou, né? Que sobretudo os nachos e tal, eles já são levam mais para o lado Tex-Mex, né? Que é Exatamente. Mais uma comida Tex-Mex. texana mexicana, né? E a quesadilha já é um prato bem tradicional, não só no México, como em outros países da América Latina, né? Aí Sim. fala pra gente aqui como é as quesadilhas de lá do Serras. As nossas quesadillas são nossas tortilhas. Essas tortilhas são totalmente naturais, elas não vão nenhum conservante. São tortilhas de trigo, assadas pré-assadas no forno e finalizadas numa chapa. A gente finaliza as quesadilhas numa chapa com essa quesadilha
A la margarita, né? É uma quesadilha só de tomate, manjericão e salsa e queijo, né? Como o nome já diz, é quesadilha. Ela vai bastante queijo. Então, acho que é o nosso Sim. prato que vai mais queijo. Ela é bem cremosa por conta do queijo. E a la Uhum. margarita vai o queijo mussarela, salsa, tomate, manjericão e orégano. Ela é um Certo. prato assim, uma opção que a gente colocou até para os vegetarianos, que gostam Uhum. bastante. E ela é Uhum. bastante queijo, o pessoal gosta bastante dela. E a Certo. nossa outra quesadilha de frango, ela é feita com um frango que ela é marinado 24 horas, o frango, Uhum. na, na cerveja. E vários outros temperos, ervas finas, louro, é, vai páprica picante, cominho, pimenta do reino, vários outros temperos. E ele é assado no forno e é feito de coxa e sobrecoxa. E depois a gente desfia todo a carne, né? Retira, desossa Sim. toda a carne e faz um frango bem cremoso, assim, um frango bem temperado, bem forte o sabor. E também, aí vai a mesma tortilha, bastante queijo. E esse frango que a gente faz. Aí, passando por os burritos, vocês têm um cardápio de burritos, né? São 5 opções aqui, né? Acho que são quatro a cinco. Acho que são Isso. cinco. É, são cinco. São cinco opções. Tem o Frida, o Guilhermo, o Rivera, o Katrina, o Matilde, né? Os nomes são É, inspirados em quê? os nomes são inspirados na Frida e na família dela. Uhum. O Guilhermo era o marido dela, não, o Rivera era o marido dela, o Guilherme era o pai, Matilde a mãe e Katrina a irmã dela. Certo. Então é inspirado todo na família dela. Uhum. Aí a gente Eu, colocou cada um. Aí a gente, inclusive, no início, a gente tinha os burritos, mas eles não tinham identidade própria, só mudava, assim, basicamente o recheio de cada um. Aí quando a gente sim, reformulou, a gente foi, cada um tem que ter uma identidade diferente. Você vai comer um burrito de carne, ele vai ser carne e várias outras coisas daquele burrito. Já o de frango, que uhum. é o Guilherme, vai ter o frango e outras coisas, vão ser outros acompanhamentos, outros tipos de sabores. Para você não se sentir que tá, eu tô comendo um burrito X com carne, um burrito X com frango. Vai ser o Sim. burrito de carne, o burrito de frango, o burrito de porco, carne de porco, Uhum. e por aí vai. Então, cada burrito da gente tem um sabor completamente diferente por conta do que vai dentro dele mesmo. Certo. Aqui os tacos, né? Sim. Que aí você já Aí os pegou. tacos também, a gente mudou, inclusive, que antigamente como era, vai a mesma fórmula do que a gente fazia com os burritos. Cada burrito, cada taco, no caso, tem sua identidade também. A gente colocou, vai assim, vai mais ou menos o mesmo que vai no burrito, só que também os acompanhamentos são diferentes, para a pessoa não achar que está comendo um burrito em forma de taco. Então, o de Sim. carne, ele tem outras coisas do que vai no burrito. O taco de camarão também. Ele é novo, né? Não tem na forma burrito, é só o taco de camarão. Uhum. O taco de porco também, ele é diferente, ele é um taco bem refrescante, ele só vai coisas frescas nele. Ele é um taco de porco com cubinhos de abacaxi, coentro e limão. E cebola roxa, tudo fresco. Então ele é um taco bem refrescante, assim, de você comer. E E é isso. Os tacos são bem diferentes Carnitas é também bem. dos burritos. O de carnitas é um. Porque carnitas é um recheio também bastante tradicional no México, né? Mas aí você tem uma adaptação, né? Que você colocou canela, gengibre, né? Que é uma coisa mais do É, Oriente e tal, né? exatamente. Mas, inclusive, essa receita é até mexicana. A gente pegou de uma receita mexicana que era uma carne de panela que eles Sim, fazem. E aí, sim. essa carne de panela, ela leva gengibre
e Canela. canela. Mas provavelmente também eles já adaptaram essa coisa já do Oriente Uhum. e fizeram para eles também. Sim, sim. Mas ela é mexicana, porém com esses ingredientes mesmo orientais. Sim, sim. Bem interessante esse. E as sobremesas, né? Que tem os churros e el dulce tropical. É, a gente tem esses dois somente, a gente não foca tanto assim em sobremesa. Até tem uma procura até ok, a gente achou até que teria menos, porque a gente aqui não tem tanto costume de comer Uhum. sobremesa, o pessoal tem uma procura assim relativamente baixa, Essa aqui mas vocês criaram especialmente para o Dia dos Namorados, né? esse foi só pro Dia dos Namorados, a gente não tem ele no cardápio. A gente pensou em algo diferente, todo ano assim, na época dos Dias dos Namorados, a gente pensa em algo um pouco diferente. Ano passado a gente manteve os nossos churros, Uhum. que era só que em formato de coração e tal. Aí esse ano, pra gente não repetir, a gente pensou em alguma outra coisa, a gente produziu esses brownies com um Uhum. sorvete de creme e uma ganache de chocolate. É E algo essa bem é de quê? normal mesmo. Oi? Essa Ah, e farofa. esse crumble é de... Nossa, eu não vou lembrar agora. Era um crumble tipo de biscoito, Sim, só sim, que um ele foi feito normal. com... Eu tinha Eu não visto lembro aqui o que foi feito esse aí. deixa Agora eu ver eu se eu vou acho aqui esquecer. os churros em forma de coração aqui. Achei. Esse aí foi Esse do ano passado, passado. a gente fez para ser uma sobremesa diferente pro Dia dos Você Namorados. se adaptando ao período, né? Também, né? É, exatamente. Bebidas, vocês continuam vendendo bebidas alcoólicas agora também, né? No caso a gente mudou para isso, inclusive a gente é bastante procurado mesmo como bar. A gente tem Sim. várias pessoas que vão para beber, a gente tem uma carta de drinks bem grande, tem uma carta de drinks autoral também que a gente faz. Inclusive até na outra página, essa é a página dos drinks mais tradicionais que a gente tem, que tem maior procura. E aí Uhum. embaixo são os drinks autorais que a gente criou na casa mesmo, que são todos com a pegada mexicana, começando a Quem partir daí. elaborou? Quem elaborou? A Foi gente você? tem, a gente tinha, né, na verdade, ela saiu já por conta de outros projetos pessoais, mas a gente tinha uma mixóloga e bartender que trabalhava com a gente desde o início. Ela saiu agora Uhum. recentemente, tem pouco tempo. E ela ainda hoje trabalha com a gente, assim, nessa forma de consultoria, mas ela Uhum. trabalhava e criava com a gente. Eu, minha noiva e ela. A Bacana. gente pegava algumas referências e tal, e a gente ia criando, testando aqui e tal, e a gente foi criando. A maioria desses drinks foram criados durante o funcionamento do Frida, depois que a gente abriu. Com exceção de uns dois ou três aí, todos os outros a gente foi criando durante o Frida foi passando, a gente foi implementando eles no cardápio. E vocês chegaram e estão mantendo eles conforme a demanda, assim, conforme a clientela tá Sim, consumindo. sim. Sim, a gente foi adaptando, já foi tirado e botado vários drinks e a gente chegou hoje nessa carta aí que é a carta que a gente viu que obteve bastante sucesso, tem bastante procura, o pessoal gosta bastante desses drinks e com certeza se a gente tirar um ou outro aí o pessoal vai chiar bastante, porque apesar de alguns não terem tanta saída, tem alguns clientes fiéis que pedem Gosto bastante, deles. Certo. que gostam bastante. Vitor, aí você estava me falando também sobre as adaptações, né? Como é que vocês chegaram ao Serras de Frida atual, né? Porque também tem a É, questão do gosto do cliente de Teresina, né? Como é que vocês chegaram a isso? assim, no início a gente optou por uma cozinha mexicana, mais Tex-Mex na verdade, bem mais Tex-Mex do que mexicana mesmo. A gente até botava, tipo, nosso marketing e nossas redes sociais eram voltadas para dizer que a gente era um Tex-Mex e não um mexicano mesmo de verdade. Então a gente tinha
um cardápio bem enxuto nisso, tipo, bem resumido. Eram algumas entradas e alguns burritos e tacos e somente isso. E tinha muita cara de Brasil com bastante pimenta. A gente viu que de entrada teve um certo receio das pessoas por conta da pimenta ser bastante acentuada nos pratos e ter pouca cara de algo diferenciado, diferente assim. Nossa apresentação era bem simples e a gente viu que aquilo ali tava tipo, não tá tão certo, vamos dar umas mudadas. Aí a gente começou a fazer o oposto, que era colocar a cara do México, se apresentar como mexicano, mas frear a pimenta. Viu também que deu certo, deu mais certo do que estava antes. A nossa apresentação chamou bastante atenção. A gente começou a fazer algo assim que visivelmente parecia ser algo mesmo diferente, ser algo mexicano. Porém, o nosso sabor não estava agradando tanto, porque as pessoas comiam e pensavam, cadê a pimenta? Que a gente diminuiu bastante a pimenta por conta de algumas demandas que o pessoal achava, isso aqui é muito apimentado, isso é muito forte, não dá para o meu paladar. E a gente sempre pegando feedback dos clientes. Até que a gente encontrou a fórmula que a gente trabalha já tem bastante tempo. Já tem, acho que por volta de mais de um ano que a gente trabalha com esse, que é uma pimenta moderada, dando a opção para o cliente aumentar mais ainda. Trabalha com uma pimenta nossa mesmo, a gente não trabalha com esses molhos de pimenta industrializados, então a gente compra as pimentas e faz o nosso tempero através dessas pimentas e o nosso molho de pimenta também através disso. E encontrou uma fórmula de moderar essa pimenta e dando a opção para os amantes de comida mais picante de aumentar essa dose. Então a gente trabalha hoje dessa forma e vê que acho que foi a melhor forma que a gente conseguiu trabalhar até então. Que seria Certo. manter essa cara mexicana de algo diferente, algo original, algo mexicano mesmo, e com uma pimenta moderada. A gente viu que agradou Entendi. mais pessoas dessa forma. Nesse caso aqui, desse prato aqui que leva o camarão, né? A gente sabe que camarão, apesar de ser bastante consumido no México, não é uma coisa que a pessoa associa diretamente ao México, né? E Sim, também foi uma forma de vocês atraírem o pessoal de Teresina, porque a gente sabe que teresinense adora camarão, né? Tudo que tem camarão, o teresinense exatamente. gosta, né? Foi também uma adaptação, uma certa adaptação? Sim, a gente viu lá, eles consomem até bastante, é uma coisa que, como você mesmo disse, eles Sim, consomem sim. bastante, mas não faz parte, assim, do, O estereótipo, né? do, Assim, do foge do estereótipo, estereótipo do do mexicano. cultural, exatamente. Quando a gente olha para México, a gente não imagina pratos com frutos do mar, camarão e tal. E até algumas receitas são até bem simples, assim, bem do dia a dia. E a gente pensava, não, vamos colocar algo um pouco diferente, né? A gente está apresentando uma culinária relativamente diferente, então a gente tem que adaptar esse camarão a algo diferente. A gente bolou esse prato, que é um prato de salada de alface com tomate. Aí ele vai um camarão refogado nos molhos vermelhos, que vai páprica, picante, vai alguns outros condimentos. Aí esse camarão é afogado e aí a gente bolou essa maionese de leite com jalapeño. Que Uhum. ela até então, quando a gente criou esse prato, ela era só para esse prato. Aí depois a gente implementou também ela como acompanhamento para as quesadillas, que combina bastante também. Ela é uma Onde é que vocês maionese de encontram... leite. Oi? Desculpa te interromper. Onde é que vocês encontram jalapeño aqui em Teresina? A gente traz de São Paulo. Aqui não, a gente não encontra. Você traz fresco, traz de conserva, como é? Não, ela é em conserva. Conserva. Ela jalapeño em conserva, que a gente faz esse molho. Uma outra adaptação que teve aqui, que dá para perceber, é a da quesadilha, né? Que ela Uhum. é... Essa aqui que é com o estilo marguerita da pizza marguerita, né? Que é É, exatamente.
O queijo, Ela não, manjericão, né? ela é basicamente, a gente pegou a pizza marguerita e falou vamos fazer na quesadilha Uma mesmo, para quesadilha, ter esse sim. tipo de Até porque opção. o paladar mais conhecido, né? Assim, facilita também a. Exatamente. A gente coloca em forma de prato mexicano algo que já é assim, basicamente da nossa culinária. Aí no lugar de ser o molho de tomate, tradicionalmente, de uma marguerita, seria o salsa, né? Que ele é mais O salsa de picante, ele tem um precisão. sabor de pimentão, que é diferente. Beleza. Pessoal, alguém tem algum questionamento que queira fazer para o Vitor? Eu tenho dois, professor. Pois não, fique à vontade. Assim, Vitor, se eu não me engano, você falou em relação aí à data de dezembro de 2019, né? Que foi, o período em que vocês terminaram de se organizar. É isso? Sim, não, na verdade, dezembro a gente já abriu mesmo o Abril. bar, a Ah, nossa certo, inauguração. pronto. Então, assim, Sim. como vocês lidaram com o cenário da pandemia, de março de 2020, que seguiu até o ano passado? Como foi que vocês conseguiram, assim, se adaptar, a essas mudanças? Esse foi o período pior da gente, porque assim, a gente tinha aberto há 3 meses e um pouquinho, e aí teve um lockdown. Aí a gente simplesmente ficou sem faturamento, somente com despesas, dívidas, por 5 meses. Porque assim, a gente tentou implementar, até então a gente não tinha delivery de forma alguma nesse período. Esses 3 meses que a gente estava aberto, a gente só trabalhava presencialmente, a gente não tinha nenhum delivery. Aí chegou a pandemia e veio a necessidade de a gente implementar um delivery. Só que até hoje nosso delivery é um fracasso. Eu diria assim, porque dado aos nossos vizinhos ali, a gente tem umas 3 hamburguerias que são vizinhas da gente, a gente conversa e tal. Tem outros amigos no nosso grupo de bares e restaurantes. E assim, toda essa galera que trabalha com algo mais comum aqui em Teresina, como pizza, hambúrguer e afins, eles têm uma demanda muito grande no delivery. E a gente não tinha, até hoje não tem, assim. São alguns outros clientes que já são nossos clientes presenciais é que pedem via delivery. Então foi uma época bastante difícil, até por conta do nosso delivery, não sei se por ser algo diferente, algo que Talvez, Vitor, até por conta da experiência em si que é ir para o bar, é, né? exatamente, como eu ia falar, algo que demande a experiência por ser visual, por depender de algo apresentável, assim. A gente tem uma demanda bem pequena e, como a gente sabe também, o teresinense pede pizza e hambúrguer. Não adianta a gente bater de frente com isso. O delivery da gente é 90% isso. Uma ou outra pessoa. Você vai abrir o iFood hoje em dia, sei lá, que é um compilador de restaurantes, você vai ver que 90% dos restaurantes são pizza e hambúrguer. Então, bater de frente com isso é um pouco complicado. Então, por isso que eu considero que a gente é um fracasso assim no delivery, a gente tentou e foi bastante difícil essa época por conta de depender de um delivery para sobreviver, para continuar aberto e tal, mas a gente conseguiu, tiveram algumas medidas para que a gente conseguisse manter os funcionários, mas a gente penou bastante nessa época, porque tinha todas as outras despesas, como aluguel, a gente teve que renegociar com imobiliária, tiveram despesas de energia, que apesar de fechado a gente tinha que estar pagando, água, e é complicado. Tipo, o delivery salvou um pouco, porque a gente conseguia pagar certas contas por conta dele, e depois, quando a gente voltou, também teve a complicação porque a gente teve nosso espaço, ele é limitado, né? Ele é pequeno, não é tão grande na parte interna e na parte de fora a gente tem uma espécie de estacionamento com calçada assim, que dá para colocar algumas mesas lá na parte de fora também. E nessa época era um pouco complicado porque tinha um distanciamento, né? Então a gente diminuía bastante o número de mesas para poder conseguir funcionar.
Então, mesmo voltando, a gente ainda sofreu algumas dificuldades. Também não podia ter banda naquela época e tudo mais. E, claro, dadas as circunstâncias, né, era o correto a se fazer, porque a gente estava enfrentando uma pandemia, mas falando assim de negócios, era bastante complicado. Mas a gente Vitor, conseguiu sobreviver hoje em dia. Oi? a Lígia aqui está perguntando se vocês iniciaram já pensando num público-alvo, até porque eu quero emendar também com um questionamento, assim, porque, de certa forma, como aqui em Teresina não tinha tradição de restaurantes mexicanos, vocês acabam tendo que formar a sua clientela também, né? Sim, Formar e fidelizar, né? Como é que exato. foi essa questão do público-alvo no início e como é que as estratégias que vocês fazem para fidelizar os clientes? No nosso público-alvo de início seriam basicamente dois, vamos dizer assim, que seria o público LGBT, por conta da identidade com a Frida, ela é um ícone feminista e LGBT, mas isso não seria limitador, né? Então a gente nunca se determinou LGBT, um bar, restaurante LGBT, porém existe essa identidade muito grande, né? Por conta de ser a Frida. E segundo seriam os jovens, principalmente os jovens da UFP, que por a gente estar ligado à UFP ali praticamente, atravessou a rua, a gente está na UFP, na entrada da UFP, então seriam basicamente esse. Mas a gente viu que com o passar do tempo a gente obteve bastante público familiar também, nosso público mais cedo assim da noite e tal, que vai para comer e tal, é um público bastante familiar, núcleo de família, crianças e tal. Mas nosso público era esse. Então a gente tinha uma espécie de estratégias que era para ser esse público de jovens e um público LGBT que gosta ali de uma noite e tal, de um barzinho, de calçada e tal. Basicamente isso. Aí, claro, a gente vai adaptando de acordo com o que a gente vai vendo de Teresina, pegando feedback da galera e tal, até se adaptar melhor. Como é que foi a questão da fidelização dos clientes? Como é que ela se dá? A fidelização, a gente vê que o cliente ele vai por tal coisa, tipo, eu venho muito aqui porque eu gosto bastante do ambiente e tal, a gente vai tentando se adaptar, como os clientes dizem, venho que os clientes, esse tal me incomoda e tal, a gente tenta trabalhar de outra forma, e com os pratos funciona basicamente com, esse prato eu amo, esse prato eu gosto bastante, eu não gosto disso, não gosto daquilo. A gente vai tentando sempre, sempre, sempre conversar com o cliente. A gente sempre pergunta, sempre vê o que o cliente acha de mais interessante, acha que aquilo. Alguns clientes falam assim, isso apesar de eu gostar, eu acho que a maioria da galera não gosta e tal. E a gente vai fidelizando o cliente dessa forma, com a conversa, tem sempre pegando o feedback deles e tentando adaptar para poder fidelizar o maior número de pessoas. Porque afinal O de Eduardo contas a gente pergunta quem. precisa. Sim, sim. O Eduardo pergunta como surgiu a ideia, né, da fachada, e eu já estendo também para a decoração. Quem foi que fez a decoração de vocês? Vocês chamaram alguém de fora? Como é que foi feito? Não, foi quem fez a parte da decoração e pensou na fachada foi um tio meu, que ele é médico, não tem nada a ver com o ramo, porém ele gosta bastante do tema e gosta bastante de decoração e arte. Então ele montou o painel de quadros que a gente tem lá em cima e a gente foi pensando em toda a decoração, dando ideias e foi formulando. E a fachada a gente fez com um amigo nosso que é designer.
E aí ele montou a fachada pra gente tirou foto lá da frente e tal, montou a fachada com a placa, pensou na bandeira, a bandeira foi ideia minha de colocar embaixo no ACM, bandeira do México, e a gente foi montando, a gente tinha uma paleta de cores assim bem colorida, como ele mesmo disse, é até bem fácil de trabalhar quando você tem algo bem colorido, algo bem diferente assim, a ideia flui e você consegue trabalhar mais facilmente do que se você tivesse algo mais enxuto, mais clean e tal. Então, como eu podia, é, vamos dizer assim, despirocar, fica Uhum. mais fácil trabalhar o processo artístico. E aí a gente criou essa fachada com o nosso logo e tudo mais A Noemi lá na pergunta frente. se não fosse o México, se seria algum outro país de cozinha internacional, que vocês tivessem pensado. A gente pensou em. Na verdade, assim, quando a gente pensou em México, basicamente a gente fechou com isso e tal, mas a gente tinha algum tipo de pensamento de culinária oriental, mas focado na cozinha quente, que a gente vê muito aqui culinária oriental, né? No caso, sushi, algumas coisas desse tipo. E a gente pensava em algo tipo ramen, essas outras coisas assim, de culinária quente mesmo, oriental. Ainda hoje não Foi tem uma nada de ramen aqui, né? Não, Teresina. não tem. Impressionante. Desde essa época que a gente pensou nisso, até então nunca teve e até então não tem, né? Nada do tipo. Até Seria uma hoje coisa que a gente pensou na época, mas passou muito rápido por isso. Quando a gente começou na culinária mexicana, a gente manteve nisso e aí foi de onde surgiu. Então, qualquer outro tipo de ideia de culinária internacional, assim, foi muito rápido, muito passageiro. está certo. Vitor, a gente vai encerrar por agora, né? Que já tomou muito seu tempo. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite. Nada por nada, sem problema nenhum. Obrigado aqui para conversar aqui com nossos alunos. É bom para trazer um pouco dessa realidade e como é que um restaurante de nicho, né? De cozinha internacional sobrevive aqui em Teresina, né? Que realmente o mercado de Teresina é muito fechado, é muito restrito. Como você mesmo falou, as pessoas têm o costume de consumir um tipo de comida e só quer aquele tipo de comida. Eles dificilmente variam, né? A gente Então, tem que chamar atenção de alguma forma para que a gente consiga ser competitivo, né, no caso, porque realmente o pessoal é bem fechado, assim, para comer basicamente as mesmas coisas e são poucas pessoas, assim, que se arriscam a comer algo diferente, provar e tal, mas a gente tenta sempre buscar captar essa galera aí. tá certo, Vitor. Gente, também agradeço muito a presença de vocês todos e muito obrigado. A gente fica por aqui. Até logo, até a próxima. Tá ok, obrigado, tchau, tchau, até mais. Valeu, Vitor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Até mais.